Quero aqui, mais uma vez, agradecer a todas as secretarias pelas apresentações, dizer que fico muito feliz, esse presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que o sarrafo foi aumentado. Agora vamos franquear a palavra para o vereador Isaac, para os seus questionamentos. Quero aqui pedir às secretarias pontuadas na fala deles que anotem para que, logo após, nós possamos aí responder ao vereador e outra pessoa aí da sociedade civil que tenha interesse ou da assessoria de um outro vereador para fazer o uso da fala também, para que a nossa amiga, a Vanessa, está ali para colocar o nome na lista. E aí, logo em seguida, nós vamos passar a palavra às secretarias e, logo após, vamos concluir essa audiência, que vamos chegar ao tempo e ao horário aí previamente estipulado. Concedido, vereador Isaac, a palavra. Boa tarde, presidente Alexandre Gomes. Quero cumprimentar todos os secretários, subsecretários, servidores aqui das secretarias presentes, cumprimentar os parlamentares também aqui presentes. Vou ser mais sucinto do que gostaria, mas vou contribuir aqui com o andamento da audiência. Acho que foi uma audiência bastante produtiva. Eu confesso que, por horas, as metas me parecem um pouco genéricas demais, mais do que deveriam, né? Quando a gente vai ver as leis orçamentárias, a LDO de outros municípios grandes, essas metas são um pouco menos genéricas. Eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o acompanhamento do cumprimento dessas metas, mas eu vou ser bem pontual aqui, vou fazer algumas observações muito pontuais. Primeiro aqui para a Secretaria de Fazenda, eu não sei se necessariamente para a Secretaria de Fazenda ou para a administração, mas em relação à revisão anual dos servidores, que há muito tempo não acontece. E isso provoca um prejuízo para a cidade, para a administração pública, porque a gente tem uma evasão de servidores todos os anos, porque os salários vão ficando achatados, e isso provoca uma evasão de bons quadros que a gente poderia ter retidos aqui no município. Então, eu não identifiquei exatamente nenhuma quantificação em relação à revisão geral anual. É verdade que consta lá genericamente essa possibilidade, mas sem apresentar nenhuma projeção preliminar que seja da revisão anual dos servidores. Então, minha pergunta é exatamente essa: por que a LDO não inclui no seu anexo de metas essa projeção preliminar de impactos com a revisão salarial dos servidores? E se existe alguma reserva organizada para permitir que isso aconteça no ano de 2026? E se não existe, por que não existe? Então, seria essa a pergunta. Eu acredito que seja para a Secretaria de Fazenda, e não sendo, se a gente tiver aqui algum representante da Secretaria de Administração. Ainda para a Secretaria de Fazenda, é público que a gente tem uma ação judicial referente aos royalties de petróleo, numa fase de acordo, né? A gente pode ter um desfecho dela logo, talvez próximo ano, se a gente for ser mais otimista, talvez ainda para esse ano. E isso viabiliza para São Gonçalo o recebimento de uma fatia bastante significativa desses recursos, um incremento bastante grande na receita da cidade, né, que pode ser superior talvez a 40%. Então, minha pergunta objetivamente é se isso não está registrado, e pelo que eu constatei, não está registrado ali no anexo de riscos fiscais. Por que não está registrado? E se já existe internamente algum estudo prévio da destinação desse recurso e qual seria exatamente a projeção do volume desse recurso. Para a Secretaria de Educação, a gente sabe que existem pelo menos 14 escolas fechadas, né, com prédio fechado, uma parte delas interditadas pela Defesa Civil. Eu tive essa semana em uma delas, né, a Escola Belarmino, que fica ali no Luiz Caçador, mas a gente sabe de outras, o Mentor Couto, que fica aqui no Boaçu. E
a promessa do governo é que a escola passaria por uma reforma. E a escola está com o prédio absolutamente deteriorado, porque ficou no tempo, não existe um vigia sequer, e hoje o prédio, eu, sinceramente, não sei nem se é recuperável. Então, minha pergunta objetiva é, se existe aqui previsão para a recuperação dessas escolas, né, em que programa está, a gente identifica lá no programa 2052, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios, eu não sei se está aqui, mas se tiver aqui a previsão é de 4 apenas. Então, é esse detalhamento do que se pretende fazer, se há uma previsão de se recuperar essas unidades, e se não há, por que não há. Eu não vou conseguir perguntar tudo o que eu gostaria, gente, então eu vou ter que selecionar aqui. Em relação ao piso do magistério, que não é pago pelo município, se existe previsão orçamentária na LDO para a implementação integral do piso, se existe algum estudo de impacto financeiro já elaborado para a implementação, e se há algum planejamento para correção, ainda que seja gradual, dessa defasagem, se isso se inicia ou não a partir do ano que vem. Uma pergunta parecida em relação a 1/3 do planejamento, os impactos que isso gera no quantitativo de pessoal e o impacto financeiro que isso tem, se isso está previsto também na LDO. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não vou conseguir. Em relação ao IDEB de São Gonçalo é uma cidade hoje que figura muito mal no ranking de IDEB, é a 2ª pior cidade do Estado em educação, não era antes, nunca figurou bem nesses rankings, mas não era a 2ª pior e hoje é. E isso, naturalmente, é responsabilidade da gestão da educação, se existe alguma iniciativa para melhorar esse indicador e se isso está expresso também aqui na LDO. E para a Secretaria de Assistência Social, e eu vou tentar finalizar aqui, em relação aos conselheiros tutelares, existe uma demanda da melhoria da remuneração dos conselheiros tutelares, que são muito mal remunerados aqui para a responsabilidade que têm. Se existe alguma previsão, eu sei que existe uma sinalização do governo para que isso aconteça, mas se existe alguma previsão para que isso aconteça no ano que vem e se também está expresso de alguma forma aqui na LDO. E, por último, o nosso plano diretor, aqui seria para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o nosso plano diretor está vencido desde 2009. Salvo o melhor juízo, na LOA de 2004, essa casa apresentou uma emenda que viabilizaria a revisão do nosso plano diretor. Eu quero saber por que não foi feito e se existe a previsão de fazer no ano que vem, já que a gente está desde 2019 com o nosso plano diretor vencido, e isso compromete o planejamento do desenvolvimento da cidade. Eu vou ficar por aqui, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência pela audiência, pedir, se possível, que a gente tenha canal aberto nas secretarias do governo para a elaboração das emendas, que o prazo é dia 16, então a gente vai ter, naturalmente, aí nos próximos dias um intensivo para poder elaborar essas emendas, e se a gente tiver canal aberto nas secretarias, acho que facilita o nosso trabalho, acho que a gente pode apresentar emendas com mais qualidade para evitar, eventualmente, que elas sejam ou não aprovadas aqui ou vetadas no governo por um vício de forma. Então, muito obrigado, parabéns, presidente, e muito obrigado a todos os servidores e secretários. Eu que agradeço a presença e a participação do vereador Isaac Ricaldi, dizer que conte com este parlamentar para dialogar com o governo no tocante às questões das emendas. Vamos lá. A primeira pergunta que o vereador fez foi a respeito da revisão anual, né? Normalmente é a Secretaria de Administração que faz essa previsão. A gente, quando recebeu, né, ela vem lá no programa de administração geral, a parte de manutenção da unidade orçamentária, normalmente é que trata de vencimento dos funcionários. Como a LDO não vem custo, valores,
A gente não sabe dizer aqui pela Secretaria de Fazenda, somente questionando ao representante da Secretaria de Administração, se ali já tem algo contemplando. Ele não vem separado, revisão anual para o servidor. Ela já estaria embutida na própria natureza de despesa que contempla o vencimento dos servidores. Então, a gente só consegue responder entrando em contato com a Secretaria de Administração para poder elucidar melhor se tem alguma coisa prevista ou não. Com relação à questão do risco de royalties, né, como está em andamento ainda essa discussão se o município tem direito ou não, nós não podemos colocar isso na lei orçamentária até que se tenha o transitado em julgado. Né? Então, se o município receber, é uma receita que a gente tem a receber, né? Mas, na verdade, o município não é um direito que ele está perdendo, que é um risco. Então, por esse motivo, ela não está prevista ali, porque não é, de fato, um risco para o município. Ele simplesmente deixaria de receber esse recurso como uma receita, e, sim, a arrecadação de poder alavancar aí as ações, né, do município. Mais alguma pergunta com relação à Fazenda? Então, tá bom. Espero ter esclarecido. Oi? Não, administração não. Eu não consigo responder a administração, porque eu teria que entrar em contato com o representante da secretaria para poder informar. Tá bom? Ok, mas obrigada. A secretaria, por ser meio da administração, não foi convidada, mas faz o ofício que aí eu peço para que eles possam responder aquilo que você pontuou. Agora, outra secretaria também muito falada aqui, muito questionada pela apresentação, Secretaria de Educação, subsecretário Maurício. Por favor, isso, liga aí, por favor. Tá. Respondendo aqui os questionamentos do vereador Isaac, foram muitos, né? Inicialmente, em relação às escolas fechadas, vale mencionar que os alunos eles já foram realocados em outras unidades, né? E a gente tem 2 programas que hoje nós temos o processo de manutenção das escolas, né? E depende muito das escolas se necessitam de reforma ou de apenas manutenção. Nós temos 2 programas hoje, o 2026, que é da educação básica fundamental, e o 2029, que é da educação infantil, que vão ser responsáveis por essa manutenção. E o da reforma, como você falou, o 2052. Eu trabalho na parte de orçamento e finanças. A nossa secretaria ela é gigantesca, né? Tem um subsecretário de infraestrutura, né? E a gente vai averiguar essa situação. Mas a gente tem esses programas de trabalho que podem atender essas demandas. Entendeu? Se vocês puderem se comprometer a enviar essas informações, eu agradeceria. Tudo bem, pode ser. Você gostaria de mandar um ofício? Isso. Pode ser. Melhor dessa forma. Né? Em relação ao piso, né, a gente, há pouco tempo atrás, foi feita uma análise junto à Secretaria de Fazenda, existe uma comissão lá, para verificar a disponibilidade, né, porque iria ser um impacto muito grande em 2022, na verdade. Houve um aumento no último ano do governo Lula de 33%, no último ano do governo Bolsonaro, e já no primeiro ano do governo Lula, 16%, isso a juros compostos ultrapassa 50%. Né? Isso acabou impactando um pouco o município. E aí foi feita uma análise pela Fazenda há pouco tempo que não seria possível conceder totalmente. Nós estamos averiguando a possibilidade de conceder a menor e fazendo as correções, mas, claro que isso é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, né? E existe já esses programas de 2026 e o 2029 também, que vai depender de se o professor é dessa área de educação básica ou fundamental ou se ele é da educação infantil, que aí estaria integrado lá. Pode falar. Esse estudo de impacto, se você tiver também, puder nos mandar. Ele inclusive, está judicializado, o CEP está acompanhando. Tudo bem. Fazendo o ofício, a gente pode averiguar com a secretaria, né, conversar com o secretário, tá, da possibilidade. Em relação ao terço de planejamento, também seria um impacto muito grande, mas é uma das prioridades, né, da gestão, das prioridades do secretário, e a expectativa era de concessão ainda no exercício de 2025, para começar a conceder isso, né, porque seria geralmente um impacto de 6 a 7 milhões, né, porque a folha dos professores é muito alta, né, porque é muito professor. Em relação ao IDEB, houve até uma determinação do prefeito, a secretaria foi nomeada uma nova subsecretária de Ações Pedagógicas, ela já está fazendo uma avaliação junto aos alunos, né, como forma de verificar antes do IDEB, como se fosse uma pré-prova, né, uma pré-avaliação, para tentar melhorar essa avaliação do município. Tá bom? Respondido? Obrigado.
Valeu, Fernando. Agradeço, Maurício. Agora, com relação ao questionamento do plano diretor, não vai ser a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e sim a Sengip que vai responder o seu questionamento. Vereador Isaac, então, em relação à questão da revisão do plano diretor, a gente tem ciência, né, dessa defasagem temporal aí de desatualização do plano, mas nós já estamos com um processo, né, em tramitação de fase interna de licitação, que já está na nossa Procuradoria-Geral para parecer, para que a gente ainda consiga, ainda esse ano, estar realizando a contratação da revisão do plano diretor e está nas nossas metas para 2026, porque esse contrato vai transpassar, né, o ano de 25 para 2026. Então, a expectativa e o planejamento é que agora, já no segundo semestre, isso já esteja contratado. Obrigado, Rafaela. Próxima foi questionamento seu, acho que já foi superado, né?